Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de análise instrumental com o professor Eduardo. Nessa videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre as limitações da lei de Lambert-Beer. E lembre-se que, enquanto a técnica de RMN e infravermelho são técnicas que são indicadas para a determinação de estruturas de moléculas, a técnica da espectroscopia no ultravioleta visível é uma técnica muito, mas muito limitada quando aplicada à identificação de estruturas de moléculas. Ela nos fornece informações relevantes somente sobre processos de transições eletrônicas e também nos fornece informações sobre estruturas conjugadas ou estruturas aromáticas. Mas aí vocês me perguntariam, por que então falar sobre essa técnica de espectroscopia no ultravioleta visível para o curso de farmácia? A resposta é, como bem descreve Skugg no seu livro de Princípios de Análise Instrumental, da editora Buchmann, a espectroscopia de absorção molecular nas regiões espectrais do ultravioleta visível é largamente utilizada para determinação quantitativa, veja bem o que eu estou falando, não qualitativa, mas quantitativa, de um grande número de espécies inorgânicas, orgânicas e biológicas. Através do quê? Através da aplicação da lei de Beer e Lambert. Então, neste vídeo, eu mostro para vocês os cuidados e as limitações na aplicação da lei de Lambert e de Beer. Para que a gente possa falar sobre os desvios e as limitações da lei de Lambert-Beer, me parece interessante que a gente possa recordar como que foi que Lambert e Beer pensou sobre a lei de Lambert-Beer. Então aqui está uma cubeta, representação de uma cubeta, né? Está aqui também uma representação da luz incidente e aqui está a representação da luz transmitida, né? Só lembrando a vocês, cubeta é o recipiente mais comumente utilizado para fazer essas análises quantitativas, né? Quando a gente utiliza espectroscopia no UV visível, tá bom? Utiliza uma cubeta. Muito bem, essa letra B que vocês estão vendo aqui é chamada de caminho óptico, que é a distância entre essa face e essa face aqui da cubeta, tá bom? Em geral, essa distância é de 1 centímetro. Muito bem, a relação matemática entre essa luz incidente e essa luz transmitida recebe o nome, é chamado de transmitância. E é uma relação matemática? Ok, então é uma divisão, aí está. Ó. Quando você pega a luz transmitida e divide pela luz incidente, multiplica por 100, você tem o percentual transmitido. Se não multiplicar por 100, você só tem a transmitância. Então, é transmitância percentual neste caso aqui e transmitância nesse caso aqui, tá? Esse segundo caso. Muito bem, aí a gente pega e constrói um gráfico da transmitância em função da concentração. E o que me parece razoável, e você também onde pensar igual eu estou pensando, é o seguinte: quanto maior a quantidade de espécies aqui dentro, né, menor vai ser a quantidade de luz que será transmitida. Quanto maior a quantidade de espécies aqui dentro, como vocês estão vendo aqui, ó, menor vai ser a letra P. E foi isso que foi observado por Lambert-Beer. Os dois observaram, né, uma curva que ia diminuindo a transmitância com o aumento da concentração, o que nos parece bastante razoável. O que é ruim nessa figura aqui, nesse tipo de gráfico, é que é uma curva. E vocês sabem perfeitamente que fazer análise quantitativa com curvas é uma coisa horrível. A gente não sabe direito qual é a perfeita equação que define essa curva. Então, o que Beer fez? Ele preferiu trabalhar com retas. E como é que a gente faz para transformar uma curva numa reta? Uma das coisas que a gente pode fazer é aplicar log nessa grandeza aqui, ó, na transmitância. E foi isso que Beer fez. Aplicou o log na transmitância. Ocorre o seguinte, ó, dê uma olhada aqui. Aqui está escrito assim, ó, P sobre P0. E aqui está escrito P0 sobre P. Por que essa diferença?
é que é o seguinte, se eu colocar aqui P sobre P0, vai dar uma reta descendente. E ele preferiu trabalhar com reta crescente. Então é só inverter isso, ou seja, ele fez o menos log da transmitância. Aí ele obteve uma reta. E trabalhar com reta é a melhor coisa do mundo, né? Não tem coisa melhor do que trabalhar com retas. Eu vou dar uma olhada mais nessa reta aqui com vocês agora, tá? Então, vamos para o próximo slide, que aqui está. O mesmo gráfico. Então é assim, ó, pensa igual eu estou pensando. Isso aqui é Y, isso aqui é X, isso aqui é a inclinação da reta. Como que fica a equação dessa reta? Se aqui for X, isso aqui for a inclinação, isso aqui, desculpe, aqui for Y, aqui for a inclinação e aqui for X. Vai ser uma reta do tipo Y igual a A vezes X. A mesma coisa aqui, é uma reta? É. Então, isso aqui vai estar representando Y igual a M vezes X está sendo representado pela concentração vezes L, em que L é o coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente linear? É onde essa reta passa aqui nesse eixo log de P0 sobre P. Muito bem, então isso aqui, ó, log de P0 sobre P está fazendo o papel de Y, o C está fazendo o papel de X, isso aqui é a inclinação da reta, isso aqui é o coeficiente linear. Essa grandeza aqui, ó, foi representada pela letra A. E essa letra A representa a absorbância. Então, o nosso gráfico vai ser de absorbância em função da concentração. Muito bem. Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam, que é bastante importante, é algo a respeito desse M aqui. O que é esse M? Esse M é um epsilon vezes B, em que B, esse B aqui, é aquele caminho óptico que eu acabei de falar para vocês lá, tá? Da cubeta. E esse epsilon é a absortividade molar, tá? Muito bem. E aí, quando a gente pega cada um dessas grandezas e coloca nessa equação, vem essa equação aqui, que é a equação de quem? Equação de Lambert-Beer. Mas vamos voltar então lá naquele outro slide, tá? Isso aqui que eu queria explicar para vocês. Me parece bastante simples, né? Agora voltamos aqui para o slide anterior. Vamos fazer algumas considerações então sobre esse gráfico da absorbância em função da concentração. Só que eu vou mostrar o gráfico aqui agora não com aquele log de P0 sobre P, e sim absorbância em função da concentração. Aqui está a reta que representa a lei de Lambert-Beer e aqui está a equação que representa a lei de Lambert-Beer. Vejam só que esse B representa o caminho óptico, que é essa distância daqui até aqui. E que geralmente, na grande maioria das vezes, vale 1. Isso aqui é a absortividade molar. E tem algumas considerações a serem feitas sobre a absortividade molar. Uma delas é o seguinte, tá olhando essa reta aqui, tem essa absortividade epsilon aqui, quando B igual a 1, representa essa inclinação. Vamos supor então agora, em todos os casos, B igual a 1. Agora, olha para essa reta. Por que esse epsilon é diferente deste epsilon? Porque essa substância que está aqui representada em azul é mais eficiente para absorver a luz incidente. Então, a absortividade molar dela é maior do que a absortividade molar dessa daqui. Então, isso é uma observação importante. Agora, outra observação importante é que aqui, ó, a concentração depende linearmente da absorbância. Aqui e aqui. Só que nem sempre é assim, porque existem alguns desvios. Mais para frente ela pode sofrer um desvio, tá bem? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só para concluir essa página aqui é o seguinte. Esse epsilon está relacionado à natureza do soluto. Alguns têm a melhor absortividade, outros não tão boa absortividade. E a concentração está relacionada à quantidade de soluto, a absorbância
vai ser maior quanto maior a quantidade de soluto na solução. Só que isso aqui não se comporta o tempo todo linearmente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma última observação é o seguinte: isso aqui só se chama absortividade molar se essa concentração estiver em mol por litro. Se ela estiver em ppm ou qualquer outra forma de expressar a concentração que não seja mol por litro, aí vai ser chamado só a absortividade específica e não a absortividade molar, tá bem? Mas agora vamos ver quais são as limitações da lei de Lambert-Beer. Existem 3. Os desvios reais, também chamados de limitações reais, os desvios instrumentais, que está relacionado à maneira como as medidas são feitas, e os desvios químicos, que resultam de mudanças químicas durante as medidas de espectroscopia. Muito bem. Agora, sobre os desvios reais, que eu vou falar em primeira mão, né? Num primeiro momento, o que acontece? A lei de Beer se aplica muito bem em concentrações relativamente baixas. Veja bem, em concentrações superiores a 0,01 mol por litro, o que vai acontecer? A extensão das interações soluto-soluto, soluto-solvente ou até mesmo em ligação de hidrogênio pode afetar o ambiente do analito, ou seja, do soluto. E dessa maneira vai afetar também a absortividade dele. Por exemplo, em altas concentrações, a distância média entre as moléculas ou íons responsável pela absorção diminui a ponto de cada partícula afetar a carga das partículas vizinhas. Né? Como vocês estão vendo aqui nesse esqueminha aqui, né? Essa partícula aqui pode afetar a carga dessa partícula, que vai afetar essa, que vai afetar aqui. E o que vai acontecer? Essas interações entre esse soluto pode afetar a capacidade desses solutos, desse analito, de absorver em um determinado comprimento de onda. Tá? Então tem que ter muito cuidado com as concentrações. Geralmente a gente faz medidas de UV para análise quantitativa em concentrações bastante diluídas. Tem outra coisa, ó, com a extensão dessas interações que eu acabei de falar para vocês, e dependendo da concentração, ocorrem desvios de relação linear entre a absorbância e a concentração. Ou seja, aquela reta lá de lei de Lambert-Beer, que era uma reta, deixa de ser uma reta e começa a virar uma curva. Tá bom? Agora, outro efeito semelhante que eventualmente pode ser encontrado em um meio contendo baixas concentrações de absorvente. Quando eu digo baixa concentração do analito, mas alta concentrações de outras espécies, e essas espécies, especialmente eletrólitos, vai ser observada a mesma coisa, uma não linearidade da lei de Lambert-Beer, tá bom? Então, essa é a principal limitação real da lei de Lambert-Beer e que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bem? Uma outra observação importante é o seguinte: o índice de refração do meio também causam desvios. Não sei se estão lembrados, mas nós falamos sobre índice de refração lá naquele primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre espectroscopia no UV visível. Muito bem, se essas variações causadas pelo índice de refração for significativas, tem como corrigir isso. De que maneira que é corrigido isso? Bom, da seguinte maneira: acrescenta a equação de Lambert-Beer, ou lei de Lambert-Beer, esse fator aqui. O que é esse fator? Esse N representa o quê? Representa o índice de refração. Esse epsilon é a absortividade molar. Isso aqui é o caminho óptico, que é a distância entre essas duas faces da cubeta. E aqui é a concentração. Então tem como compensar esse desvio? Existe. É só aplicar isso aqui. Tá bem? Então é assim que é feito. Sobre os desvios instrumentais, tem um que é muito interessante, que é a radiação espúria.
Mas antes de continuar falando sobre radiação espúria, eu queria que vocês soubessem o seguinte, que os equipamentos modernos, a gente não precisa ficar muito preocupado com esses desvios instrumentais. Mas eu vou falar sobre alguns que julgo ser muito importante. Entre eles está a radiação espúria. E por que é tão importante assim? Porque faz com que, eu explicando isso aqui, vai fazer com que vocês evitem de cometer um erro pessoal de vocês, um erro da técnica, de execução da técnica, que é o seguinte. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês o seguinte, que quando a gente vai fazer medidas quantitativas utilizando UV visível, né, de espectrometria, o que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que buscar a máxima absorção, né? A região no comprimento de onda de um determinado analito de máxima absorção. Por quê? Olha aqui o porquê, eu coloco aqui para vocês. Ó. Tá vendo essa banda aqui? É onde a banda A aqui, chamado, tá, aqui está a absorção máxima. Aqui não. Ocorre que quando você está na máxima absorção, o que vai acontecer? Esse epsilon aqui é constante. O epsilon, naquele comprimento de onda ali, que é a absortividade molar, nessa região aqui é constante. Já nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que eu chamo aqui de banda B, não é constante. E por isso que aqui dá uma reta, e aqui, ó, se você fizer a leitura nessa região, dá uma curva. Professor, mas o que seria radiação espúria? São radiações que surgem de deflexão da luz dentro do equipamento. Ocorre que hoje em dia os equipamentos são muito modernos e não ocorre mais a observância dessa radiação espúria. Mas eu queria aproveitar isso para dizer a vocês, se você tem lá um analito qualquer, você faz a varredura, você tem que sempre escolher o ponto máximo aqui, porque é nesse ponto máximo que a absortividade molar é constante. Por que aqui deu uma reta? Porque a absortividade aqui é constante. E por que se eu fizer a medida aqui vai dar essa curva? Porque a absortividade molar aqui não é constante. Então essa seria a observação sobre desvios instrumentais mais importante para passar para vocês. Quanto às limitações impostas pelo solvente, eu costumo chamar mais de cuidados com o solvente a ser utilizado. Então existem 3 cuidados a serem tomados. Eu vou falar sobre esses 3 cuidados, que na verdade são limitações que a gente pode evitar. Então a primeira delas é o seguinte, né? Você tem que evitar utilizar um solvente em que a banda de máxima absorção vai coincidir com a banda de máxima absorção do seu analito ou do soluto que você vai utilizar. Então é assim, ó, os solventes mais utilizados que a gente tem em laboratório são esses aqui, especialmente a água, o N-hexano, o etanol e o metanol. Esses são os mais comumente utilizados. Então, se você for trabalhar com algum soluto que absorva, tem a banda de absorção máxima coincidindo com a banda da água, ou do N-hexano, ou do etanol e metanol, você deverá utilizar. Tome muito cuidado ao utilizar o clorofórmio, porque ele tem a máxima absorvância em 240 nanômetros. Então tem que ter esses cuidados. Outro cuidado muito importante são aqueles solventes que interferem demais na estrutura fina do seu espectro, né? No comprimento de onda de 450 a 600 nanômetros, no UV visível, né? Veja só, isso aqui são os espectros no estado de vapor, numa solução de hexano e numa solução aquosa. Quem? Do 1, 2, 4, 5 tetrazina, que aqui está. Ó. Veja só, no estado de vapor, essas bandas são muito bem, esses pontos de máximo aqui, são muito bem definidos. Tá? O gráfico tem essa estrutura fina muito bem definida, dá para perceber direitinho os pontos de máximo. Quando a gente já usa um solvente que não faz ligação de hidrogênio, como é o caso do hexano, um solvente apolar também, o que acontece?
essas bandas, ela fica mais com aquela constituição de bandas mesmo, mas ainda dá para definir perfeitamente os pontos de máximo dessa banda aqui. Já quando eu utilizo um solvente que faz ligação de hidrogênio, aí sim é bem complicado. Por quê? Porque ocorre um alargamento da banda aqui. Você não consegue identificar a banda, uma banda ou outra. Aqui, enquanto aqui tem 3, 4 pontos de máximo, mais esse aqui, 5 pontos de máximo, e mais um aqui, 6, né? Aqui você não consegue identificar nenhum ponto de máximo. Então, toma bastante cuidado ao utilizar um solvente que possa fazer ligação de hidrogênio com o seu analito, com o seu soluto. Bem, outra coisa muito interessante é o seguinte, só para concluir sobre ligação de hidrogênio, né? O ideal é que o solvente não faça ligação de hidrogênio com o soluto. Agora, outra coisa interessante são as interações químicas que ocorrem entre soluto e solvente. E quando eu digo falo dessas interações, eu estou falando até mesmo de ligação de hidrogênio. O que pode acontecer? Então, vou mostrar agora para vocês o que pode acontecer, né? A interação de um solvente com a molécula no estado fundamental e no estado excitado. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que eu vou colocar um solvente que vai interagir fortemente com minha molécula no estado fundamental, vai fazer, por exemplo, ligação de hidrogênio. Olha o que acontece, né? Vamos só lembrar aqui o seguinte, se aconteceu uma interação forte com o solvente da minha molécula, com o meu soluto, o que vai acontecer? Essa grandeza aqui, ó, de energia vai ficar mais baixa. Se ficar mais baixa, para ocorrer uma transição, vai acontecer essa transição com maior energia somente. Olha só, essa era a transição original da amostra que eu estou analisando, e essa é a transição agora que ele interagiu fortemente com o solvente. Então o que acontece? Acontece um deslocamento desse ponto de máximo. Por quê? Porque essa energia aqui é maior do que essa energia aqui. Então a gente diz que aconteceu um deslocamento hipsocrômico, um comprimento de onda menor, porque quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então essa banda de máximo vai deslocar para a esquerda lá no espectro. Já se isso não é muito comum, tá? Isso que eu vou falar agora para vocês. Se acontecer da interação ocorrer no estado excitado da molécula, não no estado fundamental, mas sim no estado excitado. Aí quem vai diminuir a energia vai ser essa, por exemplo, aqui uma transição NP estrela, né? Então vai acontecer o seguinte, essa energia aqui vai diminuir. Se diminuiu essa energia, essa transição aqui que antes acontecia com essa variação de energia, essa variação vai ser menor. Se essa variação é menor, é necessário um comprimento de onda maior para fazer essa transição. Por que maior? Porque é de menor energia. Quanto maior o comprimento de onda uma onda eletromagnética, menor a sua energia. Então vai acontecer um deslocamento que a gente chama de deslocamento batocrômico. Tá? Então esses são os 3 cuidados que vocês têm que ter ao utilizar um solvente. Tá bem? Um último assunto que eu queria tratar com vocês sobre desvios seriam os desvios químicos aparentes, as limitações químicas. Para isso eu vou mostrar para vocês mais um equilíbrio que aqui. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Aqui está, né? Isso aí é um indicador, né, que está em equilíbrio a parte protonada com a parte não protonada. A parte protonada tem uma cor e a parte não protonada tem uma cor diferente. Então eu vou colocar aqui um gráfico da absorbância em função do comprimento de onda em 2 diferentes pHs. pH 1 está em verde, pH 3 está em amarelo. Veja que essa banda em pH 3 existe, né? E quando passa para pH 1, essa banda deixa de existir. Então é isso que acontece, né? Essas são limitações químicas. Se você quiser pesquisar essa banda nesse pH 3 é possível, mas em pH 1 não mais. Então esse é o desvio químico aparente. Se vocês tiverem uma dúvida,
quiserem tirar essa dúvida comigo, vocês podem tirar essa dúvida aí nos comentários do vídeo, ou, em sendo meu aluno, né, entrar em contato comigo através do nosso WhatsApp. Então, para vocês do curso de farmácia, era isso que eu queria falar sobre os desvios da lei de Lambert-Beer. Bem? Então, se vocês quiserem uma bibliografia para estudar esse assunto, aqui está, né? São bons livros. E até o próximo vídeo.